Olá pessoal, GM Fábio, instrutor de armamento e tiro. Vou trazer para vocês aí um debate que está vindo à tona aí em qual calibre, qual o melhor calibre a ser utilizado. 9mm Parabellum ou .40 Smith Wesson. Bom pessoal, para a gente poder contextualizar, né, sobre qual calibre, qual o melhor calibre a ser utilizado, nós temos que voltar no tempo e irmos lá para a cidade de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, em 11 de abril de 1986. Um evento intitulado aí Miami Shootout, onde 8 agentes do FBI entraram em confronto armado contra 2 ladrões de banco. Esses 2 ladrões de banco eram ex-militares, né? Um deles aí tendo servido no Corpo de Fuzileiros Navais e na Polícia Militar do Exército Americano, e o outro dele aí iniciou sua carreira militar na infantaria e chegou, né, galgando ali os cargos e chegou até a Força Ranger, a força especializada do Exército Americano. Naquela manhã de sexta-feira, os agentes do FBI, né, diante de informações de 2 homens que vinham cometendo aí diversos delitos, como tentativas de homicídio, homicídios, diversos roubos a bancos, iniciaram, né, uma averiguação, diligências ali pela cidade de Miami em busca desses 2 homens que estavam causando todo esse conflito. Mas eles não tinham a identidade ainda dessas pessoas. E aí, durante o patrulhamento ali, com vistas e tudo mais, averiguaram 2 homens em atitudes suspeitas e foram averiguar. Quando chegaram no encalço desses homens, eles começaram a fugir por ruas da cidade, onde, dado momento ali, vieram a colidir o seu veículo, né, em outros veículos, e iniciou um confronto armado. Um confronto armado onde foi disparado mais de 145 tiros em aproximadamente 4 minutos. Depois, posteriormente a essa situação, né, as pessoas, né, começaram a fazer estudos ali sobre o caso e tudo mais, e chegou assim, a se falar que os agentes do FBI eles tinham um menor poder de fogo em comparação às armas que estavam sendo utilizadas pelos 2 meliantes. Os agentes do FBI estavam utilizando revólveres .38 SPL e .357 Magnum, pistolas 9mm Parabellum e espingardas calibre 12 Gauge. O armamento que os ladrões estavam utilizando era revólver .357 Magnum, espingardas calibre 12 Gauge e uma carabina Mini 14 223 Hamilton. Todo esse cenário ali que se deu foi tão conturbado, né? Tantos disparos que teve, tantas pessoas que sofreram ali lesões, que mesmo diante de 8 disparos de arma de fogo que atingiram o corpo de um dos ladrões, mesmo assim ele teve poder de ação e reação de atingir outros agentes e levar à morte também um agente durante esse confronto. Então tivemos um saldo aí de 2 agentes do FBI mortos, 2 ladrões mortos e 5 agentes feridos por disparos de arma de fogo. Após esse confronto que ocorreu, né, estudos aí posterior do FBI, ele fez o que? Ele criminalizou o calibre utilizado pelos seus agentes ali nesse confronto. E não a perícia, né, a destreza dos agentes de acertar o alvo, né, no local correto e causar aí um choque hipovolêmico, né, a perda exacerbada de sangue ou então um desligamento automático aí, através de atingir a coluna cervical, né, do infrator ou do seu oponente ali. E aí, com isso, iniciou-se aí o estudo e a fabricação do calibre .40 Smith Wesson aí pelas empresas bélicas, que seria o calibre 10mm curto. E aí, posterior a mais de 2 décadas aí, no ano de 2017, a Polícia Federal Americana voltou a utilizar o calibre 9mm Parabellum. E como ela é uma polícia que dita tendências no mundo inteiro, outras agências, outras, né, polícias voltaram a utilizar também esse armamento. No Brasil, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Estado do Paraná também já estão utilizando o calibre 9mm Parabellum. Posteriormente, o decreto 10.030 de 2019 do então presidente Jair Bolsonaro abriu, né, ele aumentou, né, o leque de calibres que deixaram de ser restrito. Então as polícias municipais, Brasil afora, estão adquirindo
os calibres .40 Smith Wesson e 9mm Parabellum para o seu uso policial, e os seus operadores aí no dia a dia estão comprando para o seu uso pessoal também. Fazendo uma comparação desses dois calibres, eu vou trazer para vocês aí 4 atributos que podem mudar o seu pensamento quanto a qual calibre ser utilizado. Vamos lá. O primeiro atributo a se verificar aí é a vida útil do armamento, né? O uso ao longo prazo. Qual serão os benefícios, qual armamento, o .40 Smith Wesson ou o 9mm Parabellum vai durar mais aí durante aí longo período de uso com diversos disparos. Estudos traz aí que o 9mm Parabellum ele vai se comportar e vai durar muito mais do que o .40 Smith Wesson. Segundo atributo a ser considerado aí é a precisão no uso do armamento. Né? Por ter um recuo do ferrolho reduzido, você consegue agrupar melhor os disparos durante, né, o seu treinamento, durante um confronto armado. Né? Conta muito a situação de estresse, mas você consegue agrupar melhor os tiros. Terceiro quesito aí seria um maior case com munição, um maior carregador com capacidade para munição. E o quarto quesito e último seria o custo-benefício na compra de munições original. Dado todos esses atributos, essa seara aí que eu passei para vocês, me leva a indicar para vocês o uso do calibre 9mm Parabellum para a sua defesa pessoal ou para o uso policial também, quando comparado aí com o calibre .40 Smith Wesson. Não poderíamos deixar de falar também que as pessoas têm muito medo de utilizar o calibre 9mm Parabellum porque falam que é uma munição muito mais rápida, que ela, dentro do confronto, quando ela atinge uma pessoa, ela transfixa e acerta outra pessoa, né? E isso aí é uma falácia, né? A gente tem que ter estudos, né, balísticos para você comprovar, né, que isso. Então as pessoas não podem sair divulgando esse tipo de situação porque confunde a mente de outras pessoas que são leigas no assunto. Então temos que falar com propriedade quando você vai falar num calibre, sobre o uso, sobre qual que é a balística que acontece durante um disparo de arma de fogo, para que não confunda mais pessoas. E assim, um estudo recente da Polícia Federal Americana também, ele traz que numa situação de estresse, quando você realiza os disparos, 100% desses disparos disparados por uma pessoa, ela só tem capacidade de acertar 14% dos disparos. Então, seja, de cada 6 disparos, você só acerta um disparo no seu alvo. Então, a gente tem que se preocupar em treinar, treinar e treinar para que você possa acertar o alvo que você quer acertar, que está te confrontando, que está te dando uma injusta agressão ali. Porque se você acerta um disparo de cada 6, aonde que foram parar esses outros 5? Esse disparo que você tem que estar preocupado, não com o que acertou o meliante, se ele vai transfixar e acertar a outra pessoa. Alguns estudiosos aí, como o professor da Cunha, ele fala que é a balística do caos, porque quando um projétil atinge, né, um alvo, ele se comporta em N maneiras diferentes, cada disparo é diferente de um outro, então não se tem como ter um estudo preciso como se comporta esse projétil no alvo humano. E eu queria trazer para vocês também 2 livros, 2 conteúdos totalmente atualizados, ótimos livros de cabeceira aí para quem gosta desse mundo de armamento, que vai abrir muito a sua cabeça e tirar muitas dúvidas, que são de 2 policiais de Santa Catarina, policiais civil, que fizeram aí 2 ótimos livros, que é o primeiro do Alan Tunes, Arma de Fogo e Legítima Defesa, a desconstrução de 8 mitos. Ele acaba, né, com 8 mitos aí que as pessoas vêm trazendo aí pro pessoal e confundindo a mente dos atiradores, né, e de quem faz o emprego aí no seu dia a dia do uso de arma de fogo. E do outro policial, o professor João da Cunha, Balística para Profissionais do Direito. Pessoal, ótimos conteúdos que vai abrir muito a mente de vocês. Pessoal, algumas pessoas aí vão falar assim, mas Fábio, eu gosto do armamento .40 Smith Wesson. Eu quero esse calibre, eu quero utilizar esse calibre. Não tem problema nenhum. Vai pro stand, treina e treina de novo, que aí você vai ver que você vai aprender, né, como que aquela arma se comporta, como utilizar ela melhor, né, no seu dia a dia, e aí você vai conseguir também fazer os seus disparos, agrupar os seus disparos
aonde que você quer acertar, porque somente o treinamento e o uso constante daquele armamento vai te trazer a familiarização com aquela arma, beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu, muito obrigado. Espero que esse conteúdo tenha contribuído para vocês aí, que possa ajudar a esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham. E tudo de bom, sempre que preciso que puder, eu vou trazer uns conteúdos assim para vocês, né? Através de estudos que eu fiz com outros professores, com outros profissionais, e aí eu dou uma resumida e trago para vocês aqui e apresento da melhor maneira. Abraço, tudo de bom, força e on!